eu sou Gabi Xavier e recentemente eu fiz um vídeo sobre Rengoku desconstruindo o Pilar das Chamas aqui no canal e vocês me disseram que queriam que eu viesse com um vídeo pra falar especificamente do que eu achei finalmente de Demon Slayer Mugen Train, o filme do Trem Infinito, que fez muito sucesso, já tá oficialmente aqui no Brasil, todo mundo, imagino eu, já esteja assistindo. E aí, o que eu achei desse filme? É isso que eu vou falar aqui, portanto temos spoilers desse filme, se você não assistiu e não quer saber, assiste e depois volta aqui. E se você já assistiu, eu também quero saber o que você achou. Chorou? Me conta aqui embaixo enquanto eu falo as minhas opiniões de Demon Slayer Mugen Train. E rapidinho, um recado muito importante, só até sexta, 23h59, tem a maior promoção da história, sério, a maior promoção que eu já vi. Comprando um moletom da minha coleção, você ganha 2 camisetas de graça, é sério. É só você escolher o moletom, escolher as 2 camisetas na minha coleção, por exemplo, em loja.com.br/Gabi-Xavier. Você encontra várias das estampas aqui atrás, incluindo essa como a que eu estou usando nessa camiseta de Demon Slayer, mas é só até sexta, então aproveita e clica no link depois, senão vocês ficam me procurando e falando acabou. Sim, vai ter acabado. Então, pra começar, eu acho que essa ideia do filme de Demon Slayer vir com uma história que é canônica, ou seja, ela começa exatamente segundo após o que a gente viu no último episódio da primeira temporada do anime, e ela é uma história que precisa ser assistida para você conferir o que vem depois na segunda, isso é algo realmente muito perigoso. Poderia dar extremamente errado. Primeiro porque as pessoas elas poderiam não ser levadas ao cinema, segundo porque realmente uma coisa é você transformar aqueles capítulos semanais, que tem um roteiro específico para cada semana, que Demon Slayer inclusive fazia muito bem, e pegar isso e transformar num roteiro de cinema, não em episódios de anime de 20 e poucos minutos, que tem um roteiro próprio também, isso poderia dar muito errado. E também teria que ser um arco muito específico que coubesse nesse filme, sem sacrificar demais personagens, o problema, a mensagem que aquele arco trata, para que não ficasse nenhum fragmento ponta solta, para depois voltar pro formato anime, episódios semanais. E realmente, nesse caso, na minha opinião, a história do Trem Infinito foi muito bem utilizada nesse filme. Foram 13 capítulos apenas adaptados, se eu não me engano, do capítulo 54 a 66, se eu não estiver aqui equivocada, podem me falar aqui embaixo se eu estiver. E esses poucos capítulos estão muito bem desenvolvidos em quase 2 horas de filme. Eu diria, inclusive, que na verdade, algumas cenas que tipicamente no mangá de Demon Slayer são muito rápidas, não dão aquele tempo de respiro para você tomar susto, ou se preocupar, ou sofrer, ou chorar. Aqui nesse filme, eles tomam o tempo necessário sem esticar excessivamente, para que no fim, no grande clímax mesmo, a gente sinta todo o chumbo e efeito que é perder um personagem que foi construído e ganhou carisma em apenas 2 horas de filme, sendo que ele nem aparece o tempo todo. O Rengoku foi a estrela de Mugen Train, com certeza. E pra muitos talvez caiba a crítica de que é impossível você ver esse filme sem ter uma bagagem anterior do anime, e eu acho que não cabe a crítica por si só, porque essa já era a proposta, já está extremamente claro, o filme foi vendido assim, então não é uma propaganda enganosa. Vai quem quiser se arriscar nesse mundo sem saber nada, ou vai quem já conhece. E por isso eu digo que era uma proposta, uma ideia extremamente arriscada, podia dar muito errado, não deu. Antes da gente falar sobre roteiro e como eu vejo que esse filme foi super estruturadinho e isso faz muita diferença pro sucesso que ele teve, eu queria comentar também que é muito bom a gente perceber que essa homogeneidade, ou seja, é muito parecido o que você via no anime com o que você vê no filme, até esteticamente, isso também é muito bom. Se a gente tá falando de um filme que quer trazer o público que já conhece os episódios dessa história, né, da primeira temporada, não faria sentido a gente ter uma diferença muito brusca de design. Não, o design de personagem é muito parecido, é tudo muito bem feito ainda, já que Demon Slayer também se vendeu como uma super produção magnífica, linda de se ver do estúdio Ufotable, a gente continua com isso. Nesse filme, é claro que há cenas aqui e ali que são mais bem feitas, como, claro, a última luta entre a Lua Superior do Muzan 3 e o Pilar das Chamas, mas o filme por si só, ele é muito consistente. Ele se passa o tempo todo no trem, mas na verdade a gente tem vários cenários por causa do artifício do sonho. Existe um demônio que também já apareceu no final da primeira temporada, que era a Lua Inferior 1, ou seja, dos 12 demônios mais fortes do Muzan, tem 6 muito fortes e 6 menos fortes. Esses 6
estavam perdendo pra caramba. E aí o Emu, ele ganhou uma carga gigantesca de sangue do Muzan, sobreviveu e partiu pra missão definitiva. E ele tinha esse poder, esse feitiço que é Kijutsu vinculado ao seu sangue demoníaco, de colocar as pessoas pra dormir, né? Colocá-las dentro de um sonho, geralmente agradável, para que elas fiquem lá para sempre, queiram ficar, e nem sofram quando elas perderem o seu núcleo, a sua consciência e virem fantasmas fáceis de serem derrotados no mundo real. Por causa desse sonho, a gente viajou para dentro da consciência de vários desses personagens e foi para outros cenários. Remexeu e andou com algumas subtramas. Todos os personagens, dos pouquíssimos que aparecem em Trem Infinito, são bem trabalhados e isso é muito bom, porque de novo, a gente está trabalhando com um filme que precisa funcionar por si só. Ele demanda muito material anterior, mas da mesma forma que um filme 2 ou 3 de uma franquia. Mas ele precisa ter uma história dele, e ele precisa encerrar essa mensagem, trabalhar quem está dentro daquela história. E é isso que eu queria falar, que com certeza Trem Infinito faz isso e muito bem. Quando a gente estuda roteiro, seja na faculdade ou qualquer curso pós que você faça, existem diferentes categorias. Um roteiro de novela não é igual a um roteiro de série, que não é igual a um roteiro de filme. Cada roteiro tem um formato diferente, porque tem um tempo de janela diferente, porque vai passar para pessoas em um lugar diferente. No cinema, muitas vezes a gente tem o clássico formato de 3 atos para as coisas acontecerem, para ter desenvolvimento, viradas, clímax. E em Demon Slayer Trem Infinito é claramente um filme colocado nesse básico roteiro de 3 atos, mas muito bem amarrado. Primeiro que para um filme acontecer, ele tem que ter um logline, ou seja, um foco central que vai se desenvolver até chegar no argumento, o que esse filme quer dizer. E Demon Slayer tem uma mensagem em O Trem Infinito. Não é só o meio da jornada do Tanjiro se transformando no exterminador enquanto ele tenta achar a cura para sua irmã, que é Oni, não. Ali, inclusive, o foco nem é o Tanjiro por si só. A gente tem, através principalmente do Rengoku nesse filme, uma mensagem sobre resiliência, sobre usar a sua força para ajudar outras pessoas e não machucar outros, sobre superar traumas, sobre se conhecer, sobre se superar. É um filme que traz uma mensagem de otimismo e esperança, mesmo colocado, construído em cima de muito sofrimento e de uma grande perda. Ter esse raio de luz do Rengoku nessa hora da história é essencial. E isso é o que diz nesse filme. Não fica ponta solta. A mensagem, o argumento, o logline, a ideia central tá ali. E ela é bem trabalhada, construída e finalizada. Mas os 3 atos, então. O primeiro ato é justamente para te colocar onde eles estão, quem eles são, o que eles estão fazendo. E aí acontece o que a gente chama geralmente de incidente ou um gancho, algo que vai mudar a narrativa, tirar os personagens, geralmente o protagonista também, daquele ponto de marasmo e colocá-lo em ação. Fazer ele sair do seu ponto comum porque algo diferente aconteceu. Pode ser simplesmente tropeçar no meio da rua e cair em cima de uma pessoa que vai mudar toda a sua vida, pode ser cair dentro de uma toca de coelho, pode ser alguém roubar sua carteira, ou, nesse caso, de repente, os personagens que a gente está acompanhando são colocados em sono profundo. O problema tá colocado. A gente vê um por um dos personagens dentro desse universo dos sonhos e vai entendendo ao mesmo tempo que cada um vai vivenciar algo diferente. Aí a gente tem um plot point ou um ponto de virada. O segundo ato desse filme é quando o personagem principal, o Tanjiro, ele percebe que ele tá dentro de um sonho e que ele precisa sair disso. O que eu achei interessante é que no mangá fica um pouquinho mais claro de que aquela figura do Tanjiro que aparece na água, mesmo quando seu pai fala com ele, dá a dica pra ele usar a espada pra cortar o próprio pescoço, aquilo tudo são mensagens da sua consciência. O seu inconsciente instintivamente sabia que algo estava errado e usou imagens de si mesmo no reflexo ou do seu pai para passar mensagens para que ele reagisse e voltasse ao mundo real. Quando isso acontece, quando ele percebe que ele tá num momento diferente, algo estranho tá acontecendo, o Tanjiro corta o próprio pescoço num super ato de determinação e coragem, porque quem faria isso, porque ele tá sentindo, ele tá fazendo, parece real, e ele volta pro trem e ele precisa agora lidar com esse demônio, a princípio sozinho, pra conseguir salvar aquelas outras pessoas que também estão adormecidas. Nesse segundo ato, a gente também tem algo muito interessante no filme, que é o desenvolvimento de outros personagens. A gente tem muitas mensagens quando a gente tá dentro dos sonhos inconscientes de cada um dos personagens, independente do protagonista, que dizem sobre eles. Seja o próprio Rengoku,
com uma chama dentro do peito e que tem muita vontade de iluminar outras pessoas da mesma forma que ele não teve alguém para o iluminar. Seja na mente do Zenitsu, que pelo visto se fecha para qualquer um exceto para Nezuko, seja para o Inosuke, que é muito instintivo. A gente tem breves pinceladas em cada um dos personagens que vão permitir que você se emocione com eles depois, eu diria até se você não tiver bagagem anterior do anime. O filme desenvolve os personagens ainda que eles já tenham subtexto em episódios anteriores. Isso é um ponto muito positivo. E é nesse segundo ato que o Tanjiro encontra um novo desafio, que é aquele demônio, o Emu. A princípio parece que ele será o super chefão da história, mas ele ainda não é o clímax. Em roteiros de cinema no segundo ato, é comum que o problema, o incidente que criou um caos ou algo diferente no primeiro ato, ele seja intensificado, o problema vai crescer, as coisas vão ficar mais difíceis, a gente vai preparando um terreno para o que vai ser o clímax no terceiro ato. E não é exatamente isso que acontece. A gente tem progressivamente o retorno de alguns personagens, Inosuke, né, que ele desperta, a própria Nezuko, que também ajuda, entra em ação. A Nezuko vai ter um papel mais ativo nos arcos que vem a seguir, mas aqui ela tem um papel muito importante de usar o seu fogo, o seu Kekijutsu, não para ferir, mas para ajudar. Depois a gente tem a aparição do Zenitsu, o Rengoku já brilhando, mas ainda só uma pequena faísca do que ele faria depois, mostrando o quanto em comparação com aqueles outros jovenzinhos, ele era muito superior. E a gente tem, como eu disse, um grande ali crescente substancial do enfrentamento contra o Emu, com um grande destaque pro Tanjiro e pro Inosuke contra ele, que aí eles conseguem cortar o verdadeiro pescoço do demônio que, pá, morre finalmente. Tem toda uma progressão, como eu disse, tudo no filme é mais cadenciado pra gente sentir, pra gente se emocionar. As cenas são muito mais épicas, na minha opinião, do que no mangá. E aí que quando parece que tá tudo certo, o trem meio que tombou, a gente tem o segundo plot point que nos leva ao terceiro e grande ato. Tanjiro já tá ferido, o Inosuke não tá ferido, mas também já lutou bastante. Zenitsu e a Nezuko continuam dentro do trem e parece tudo de boa. A gente vai concluir o filme então, né? Filme de 1h30 mais ou menos. A gente tem alguma finalização qualquer? Não, porque chega o verdadeiro chefão dessa história. E se esse é o clímax do filme, obviamente, pra quem achou, comentou no meu vídeo, que nessa luta do filme parece que o Rengoku é muito mais forte, no mangá foi 2 segundos, é claro que eles iam esticar, porque justamente são essas adaptações que são feitas quando você passa de um formato diferente para outro. Esse era o momento mais importante, esse era o ápice. Essa era a luta, foi onde eles investiram todos os equipamentos para o negócio ficar belíssimo e ficou. A casa ou o demônio da lua superior 3. Dos 6 mais fortes perto do Muzan, esses que não perdem há muitos tempos e anos, esse é o terceiro mais forte até onde a gente sabe, e ele aparece ali do nada, não se explica muito bem porquê, mas ele primeiro tenta atacar ali o Tanjiro, e o Rengoku protege, porque obviamente ele protege pessoas mais fracas, e começa a luta, que tem ainda aquela carga do vilão tentar corromper o mocinho, chamar ele pro seu lado, vira demônio. O Rengoku, como eu comentei no meu vídeo de passado dele, que é mostrado em mangás extras, ele foi um dos últimos pilares que chegou. Ele não era colocado como pilar porque naturalmente ele era incrível, ele treinou muito pra isso, ele ainda tinha muito o que desenvolver realmente, ele não é dos pilares o mais forte, mas ele tinha um brilho dentro dele que, como fala no mangá, era incomparável. Não era sua força necessariamente que mudava todos ao seu redor, era o seu jeito, era aquilo que ele não teve pra si mesmo e que ele passava pros outros. Tem um vídeo só disso aqui no canal. E a luta dos dois é o clímax perfeito. Como eu disse, ela teve a trilha crescendo, nesse momento ela brilha, a gente tem um show visual, uma direção que privilegia todos os movimentos, você compreende tudo que está acontecendo na luta, e esse demônio que chegou, ele se prova, assim, extremamente mais forte que o Rengoku. Por mais que o Rengoku, lá com costela quebrada, de repente ele ainda consegue, nona respiração, né, nono movimento da respiração das chamas, ele tá destruído, e a gente vê que ele não avança. No fim, quando o sol tá nascendo, ele até consegue conter o demônio, né, por um tempo, mas tudo que ele faz, num olhar frio, pareceria inútil, porque o demônio, inclusive, escapa. E escapa
sem nenhum arranhão, né? Ele arranca os braços, mas num instante ele consegue recompor. Ele tá inteirinho. O filme parece, de novo, um olhar muito frio e distante, terminar com um golpe apenas na nossa barriga, e na verdade ele nos trouxe uma mensagem também de esperança. Eu desenvolvi isso melhor no vídeo do Rengoku, mas terminar nesse ápice sem fazer um grande gancho que saísse muito disso, eles podiam pegar o que vem logo no começo do capítulo 67, por exemplo, que mostraria um pouco do Muzan. Não, eles fecharam aqui, com o Rengoku, com essa mensagem, com essa jornada, porque é um filme com um argumento muito sólido e fechadinho. Pra mim, valorizou demais o que a gente já tinha, ficou muito mais emocionante, ficou lindo de se ver, vale muito a pena, e se alguém cair nesse filme sem ter qualquer bagagem anterior, vai ficar cheio de perguntas, mas provavelmente vai ficar tão entusiasmado que vai assistir o material anterior. Claro, resguardando aqui qualquer exceção, porque as pessoas podem não gostar por gosto simplesmente, e isso é totalmente normal. Inclusive, se você não gostou por qualquer motivo, comenta aqui embaixo que eu também quero saber a sua opinião. Pra mim, Demon Slayer Mugen Train, que eu nem tava tão hypada de tanto esperar, foi uma grata surpresa. Eu acho que o gancho que fica mesmo é o Akaza, né, esse demônio superior, e como o primeiro demônio dessas 6 luas superiores que a gente viu em ação, ele é num nível absurdamente diferente, nenhum Hashira consegue matar ele, né? Então, olha os perigos que ainda vão aparecer. Olha como o grau de problema continua. Se um terceiro ato de um filme que tem continuação precisa deixar um gancho, esse foi o gancho. O que a gente tinha de argumento de problema para esse filme foi muito bem desenvolvido e terminado ali, junto com o Rengoku. Lindo, belíssimo, tem tantas coisas a mais pra falar se eu quisesse desse filme, mas o vídeo já vai ficar gigantesco. Não sei se quando vocês pediram um vídeo vocês imaginaram que eu ia tagarelar tanto, talvez sim, porque eu sou sempre assim, né? Mas essa é a minha opinião, cheia de algumas coisas a mais pra explicar porque eu acredito que esse roteiro foi sim uma das grandes causas pro filme dar certo, porque ele foi muito bem estruturadinho e isso fez muita diferença pra ser tão bom quanto foi, na minha opinião, é claro. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme, não esquece de aproveitar a promoção para ter a sua camiseta de Demon Slayer, moletom ou de outros animes que tem na minha coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Só até sexta, compra um moletom e ganha, é sério, ganha de graça 2 camisetas da sua escolha. Confere no link depois e eu espero vocês em todos os próximos vídeos. Para isso, se inscreve, deixa o like, me acompanha em todos os vídeos e me segue nas redes sociais também. Tchau, tchau!